Um ótimo dia para todos que estão me ouvindo, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam nos vossos corações. Vamos falar um pouco mais sobre o excesso de alimento. O alimento em excesso, ele pesa no organismo. Ele produz um estado mórbido, febril. Chama uma devida quantidade de sangue para o estômago, causando resfriamento nos membros e extremidades. Impõe pesada carga aos órgãos digestivos, e quando os mesmos têm executado sua tarefa, resta uma sensação de desfalecimento e fraqueza. Pessoas que estão continuamente a comer em excesso chamam isso de fome. A essa sensação de esvaziamento é, porém, causado pelo estado de exaustão dos órgãos digestivos. Há por vezes torpor de cérebro com indisposição para o esforço mental e físico. Às vezes nós comemos um pouco mais e no dia seguinte estamos sentindo assim, nossa, parece que o meu estômago está fraco, parece ter uma sensação que estou com fome, que precisa comer. Não é isso. Quando dá essa sensação, como se tem muitos dizem, eu acho que eu estou com o estômago gasto. Não é. Por ter comido em excesso e demorado muito para fazer essa digestão, sobrecarregado os órgãos, então o que acontece? Os nossos órgãos digestivos estão pedindo um descanso. Aquela sensação, como se estivesse faltando um alimento, não está faltando. Ao contrário disso, ele está pedindo que deixe ele descansar um pouco mais, porque trabalhou em excesso. Sente-se esses desagradáveis sintomas porque a natureza realizou seu trabalho e custa de um desnecessário dispêndio de força vital, chamando-se por parte de muitos, todavia, a fraqueza é interpretada como um pedido de mais alimento, de modo que, em lugar de conceder descanso ao estômago, lança em cima outra carga. Em consequência, os órgãos digestivos se acham com frequência gastos, quando deviam se encontrar em condições de prestar bom serviço. Na verdade, quem come excessivamente, uma quantidade muito grande das refeições, ou que fica durante o dia lambiscando aqui e ali, vão sentir essa fraqueza no estômago, mas não é a fraqueza que precisa de alimento. Ele apenas precisa de um descanso porque ele está cansado de ter trabalhado em excesso. Não devemos preparar para o sábado mais liberal provisão de alimento, nem maior variedade que nos outros dias. Em lugar disso, a comida deve ser mais simples e menos se deve comer, a fim de que a mente está mais clara e vigorosa para compreender as coisas espirituais. O estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. As mais preciosas palavras podem ser ouvidas e não apreciadas, devido à mente estar confusa por uma alimentação imprópria. Comendo demais no sábado, muita gente faz mais do que julga para se tornar incapaz de receber os benefícios de sua sagrada oportunidade. Irmãos, isso quer dizer que durante a semana tem um tipo de alimentação, um cardápio, mas na preparação para o dia de sábado é melhor que faça uma alimentação bem leve, para que a mente possa estar bem clara, bem forte para receber a palavra de Deus e poder também pregar o evangelho. Deve-se evitar cozinhar no sábado e não por isso necessário comer frio. É para evitar não fazer comida no dia de sábado. Mas não é necessário que a gente coma comidas frias. No tempo frio, a comida preparada no dia anterior deve de ser aquecida, e as refeições, embora simples,
sejam saborosas e atrativas, especialmente na família em que há crianças, e bom aos sábados qualquer coisa que seja considerada como um prato especial, coisa que a família não tem todos os dias, que seja um almoço especial para esse dia, mais atrativo, simplesmente até porque temos criança. Muito bom de montar uma mesa aí no dia de sábado com muitas verduras, frutas, para um bom café da manhã. Onde tem havido coincidência com hábitos errôneos, não deve haver demora em formá-lo quando a dispensas tem sido o resultado do maltrato, infligindo ao estômago. Façam-se cuidados esforços para conservar o resto da resistência das forças vitais, afastando toda sobrecarga. Talvez o estômago nunca recupere inteiramente a saúde depois de longo tempo de maltrato, mas uma correta orientação no regime dietético poupará posterior debilidade. É muito se recuperarão, mais ou menos não é fácil. Prescrever regras que se adaptem a todos os casos, mas entendendo a ação princípio no comer, pode-se operar grandes reformas, e a cozinheira não precisa labutar continuamente para tentar o apetite. A sobriedade da alimentação é recompensada com vigor mental e moral, e também eficaz no domínio das paixões. O excesso de comida é especialmente prejudicial ao que são de temperamento indolente. Estes se vêm comer frugalmente e fazer bastante exercício físico. Existem homens e mulheres de excelentes aptidões naturais que não realizam metade do que poderiam efetuar se exercesse domínio sobre si, mesmo quanto a negar-se ao apetite. Muitos escritores e oradores desse ponto, depois de comer à vontade, entregam-se a ocupações sedentárias, lendo, estudando ou escrevendo, não se dando nenhum tempo para exercícios físicos. Em consequências, e dificultando o livre fluxo dos pensamentos e das palavras. Não pode escrever nem falar com a intensidade e o vigor necessário para atingir o coração. Seus esforços são fracos e infrutíferos. Aqueles sobre quem impede importante responsabilidade e, sobretudo, os que são guardas dos interesses espirituais, devem ser homens de viva sensibilidade e rápida recepção, mas quem os outros devem ele ser intemperante no comer, alimentos muito condimentados e sofisticados. Não deveriam ter lugar em sua mesa. E todos os dias, homens que ocupam a posição de responsabilidade têm de tomar decisões das quais depende resultado de grande importância, e lhe é preciso com frequência pensar rapidamente, e isso só pode ser feito com êxito pelos que observe estrita temperança. A mente se revigora sobre o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se a atenção não é demasiada, sobrevém renovado vigor e cada esforço, mas com frequência a obra dos que têm importantes planos a considerar e sérias decisões a tomar, efetando para mal em consequência de um regime impróprio. Um estômago perturbado produz um estado mental incerto e perturbado. Causa mais vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. Muito plano, que haveria sido uma bênção para o mundo, tem sido posto à margem. Muitas medidas injustas, opressivas e mesmo cruéis
têm sido executadas em resultado de estados enfermos, resultante de hábitos errôneos ao comer. Eis que uma sugestão para todos quantos têm trabalhado sedentário, ou especialmente mental. Experimente os que tiverem suficiente força, moral e domínio próprio. Comer em cada refeição apenas 2 ou 3 espécies de alimento, simples, e não ingerindo mais do que o necessário para satisfazer a fome. Fazei exercício ativo todos os dias e vede se não experimentais benefícios. Homens fortes que se empenham em ativo trabalho físico não são forçados a cuidar tanto do que respeita a qualidade e a quantidade do alimento, como as pessoas de hábito sedentário. Mas como, mesmo esses, desfrutariam melhor saúde se usassem do domínio sobre si mesmo, quanto ao comer e ao beber. E alguns desejariam que se lhe escrevesse uma regra exata para seu regime. Comem demais e depois se lamentam, e ficam sempre ao pensar no que comem e bebem. Não deve ser assim. Uma pessoa não pode ditar uma estrita regra para outra. Cada um deve exercer discernimento e domínio agindo por princípio. Nosso corpo e a posição adquirida de Cristo, e não nos chamamos na liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Todos quantos compreendem as leis da saúde devem reconhecer sua obrigação de obedecer a essas leis, estabelecidas por Deus em nosso ser. A obediência às leis de saúde deve ser considerada questão de dever pessoal. Temos de sofrer os resultados da lei violada. Cumpre-nos responder individualmente a Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, a questão quanto a nós não é qual é o costume do mundo, mas de que maneira eu, como indivíduo, tratarei a habitação que Deus me deu. Então, vimos aqui que a gente não deve de comer a quantidade em excesso, porque está pesando no nosso organismo e quando pesa a comida nos nossos órgãos digestivos, o nosso cérebro fica sobrescuro. Ele não consegue entender direito as coisas, ele não consegue concentrar bem na situação e muito menos entender as coisas de Deus. Portanto, devemos comer uma comida bem adequada, como diz a palavra de Deus, daquilo que ele deixou como alimento para o ser humano. E que também o exercício físico é muito importante, porque esse corpo não é nosso, é o templo do Espírito Santo, devemos cuidar bem dele. Deus nos confiou esse corpo. E para que a gente possa estar sempre firme e forte, obedecendo a Deus, as leis da dieta alimentar, seremos poupados de tantos sofrimentos que a gente tem quando come em excesso. E tão bom a mente clara para que a gente possa entender as mensagens de Deus que Ele vem trazendo para nós. Que nosso Deus Todo-Poderoso venha nos ajudar a mudar nossos hábitos alimentares e fazer tudo que esteja de acordo com a palavra de Deus, porque esse é o nosso dever para com Deus, para que possa cumprir em nossas vidas. Se tem alguma dificuldade de conseguir dominar a si mesmo, peçam a Deus, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Nenhum de nós podemos ter o domínio próprio de nós mesmos. Mas se virmos a Deus pedindo a Ele o domínio próprio, Ele não nos concederá. Então, é isso que devemos fazer. Vamos pedir isso a Deus agora? Bondoso Pai, visto que nós devemos cuidar desse templo que é do Espírito Santo, porque o Senhor comprou nós com preço de sangue. Visto que estamos sofrendo por ter comido em excesso, irregular, não temos feito exercícios físicos, então, Senhor, não conseguimos dominar nosso próprio eu. Viemos a Ti, Pai, pedir que o Senhor nos dê o Espírito Santo
e que o Espírito Santo habite em nós e que ele seja em nós o domínio próprio, para que podemos fazer tudo conforme a tua vontade. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém.